Boa noite. Está começando mais uma edição do Roda de Entrevista. E nessa semana nós temos como convidado um ator conhecido de todos nós aqui de Goiás, o Magalhães de Almeida, ou Juquinha, que está completando 40 anos de carreira e para marcar esses 40 anos de muita história, de muita coisa interessante, acaba de lançar o livro A Vida é uma Esquina, lançado pela editora Kelps. Boa noite, Juquinha. Prazer ter você com a gente aqui. Eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês. Na verdade, era uma vontade, um desejo e um sonho de estar aqui nessa mesa, né? Muita história para contar. Muita história para contar. E para ajudar nesse bate-papo com o Juquinha, nós temos os convidados de hoje. O Luiz Elias, fotógrafo e cineasta, colega nosso aqui também da TV Brasil Central, produtor de externa. Luiz Elias, bom estar contigo aqui. Obrigado, o prazer é todo meu. E o Augusto César Dinizo, jornalista, ator, publicitário, que também vai ajudar a conversar com o Juquinha. E algo mais, né, Augusto? Muita coisa mais. Mas realmente é um prazer estar aqui num outro programa da Casa, não sei o que, ainda mais hoje, que é um prazer muito grande estar aqui e poder conversar ao vivo com esse grande amigo aqui, o Magalhães. Juquinha, primeira pergunta, por que o nome A Vida é uma Esquina no seu livro? Interessante, né? Quando nós resolvemos, aliás, eu resolvi contar essa história de 40 anos de carreira, de trabalho, tem uma amiga muito especial, que é a Karine Serrano, que é uma cantora de um talento incrível, e que ela já, há um tempo atrás, ela escreveu, fez uma biografia. Eu achei interessante, e até pela nossa ligação, por ela conhecer muito da minha vida, do meu trabalho, eu falei, vamos escrever esse livro juntos? Ela falou assim, nossa, vamos escrever. E ela estava num momento difícil de saúde, num momento de muitas dificuldades para até se movimentar e tal. Eu falei, isso de repente vem para ajudar e vamos correr atrás. E a gente fez esse livro. E escrevendo, e eu contando a história, falando do Juquinha, o que eu vivi e tal. E ela começou a entender que eu falava muito de esquina. Porque eu acho que a nossa vida é uma esquina. A gente mora aqui nesse quarteirão e tem uma esquina. Se a gente realmente soubesse valorizar essas amizades dessa esquina, essa esquina, na minha opinião, poderia se estender a uma outra esquina e as pessoas iam começar a se contagiar com amor, com prazer, com carinho, com respeito. Então, a ideia é exatamente essa, de que a vida é uma esquina e que através de uma esquina você pode movimentar o mundo, né? Luiz Elias, você estava com uma dúvida sobre o nome Juquinha. Pois é, né? Como é que pode um Magalhães de Almeida virar Juquinha? É interessante, isso são obras de trabalhos que você faz na sua vida, ao longo da sua vida, ou no teatro, ou no cinema, ou na televisão. De repente você pega um personagem e esse personagem, você vira o personagem para as pessoas e ali marca, né? Essa é uma história que foi assim. Eu já há muito tempo já fazia teatro, televisão, comerciais, mas surgiu um programa de televisão, um programa político, há muitos anos atrás, que era Cadeira de Barbeiro, e eu fiz o personagem, ali nasceu o Juquinha. E eu criei esse personagem na hora, então falei Juquinha. E o Juquinha pegou tanto que naquela época tinha uma novela que chamava Roque Santeiro, era Roque Santeiro e esse programa, e o Juquinha estava assim, que bombava, né? Foi considerado um dos maiores programas, ou o maior programa de televisão político naquela época do Brasil. Dei entrevista para todas as redes de televisão e tudo falando sobre isso. Nós tínhamos 3 minutos e os outros tinham 20 e a gente conseguiu em 3 minutos fazer um trabalho muito interessante. E ali ficou o Juquinha. O Juquinha nasceu ali. A partir daquele momento, o Magalhães, o Augusto me conhece como Magalhães, você conhece como Magalhães, Enzo, todo mundo, esqueceram o Magalhães, porque as pessoas começaram a chamar o Magalhães de Juquinha. Eu me transformei no Juquinha. Hoje eu sou Juquinha. Se alguém fala meu nome, quando fala divino, principalmente, eu só lembro que são os credores, né? Fala só o credor que está ligando e chama pelo nome. Que está escrito na promissória. E está escrito na promissória. Bom, antes de passar a bola para o Augusto fazer a primeira pergunta dele, é importante contextualizar, né? Foi a propaganda política de Darcy Acossi em 1985. Exatamente. Não foi a campanha que ele ganhou, né? Ele veio a ganhar em 88, mas foi que te marcou. Faça a pergunta, então. Até que ponto para um ator, vamos colocar assim, um multimídia das artes, que é você, né? Já que você é ator, animador, apresentador, eu até anotei aqui para não esquecer. Teatro, cinema, propaganda política, comercial, show, animação de palco e apresentador. Até que ponto não tira a identidade do ator ficar com o nome de um personagem? Isso te atrapalhou em algum momento da carreira? Não, muito pelo contrário, porque aí definiram, né? Então as pessoas vão, não, ele vai ser Juquinha a partir de agora. Como tinha o Magalhães de Almeida, tinha o Magalhães, e eu ainda estava na dúvida, até
de algum nome e ficou. E é interessante quando a plateia, o público, ele te coloca nessa condição, te dá um nome, você aceita, aí o resto você encaminha tranquilo. E eu passei a assumir o Juquinha. E gosto de ser Juquinha, porque o Juquinha acabou, logo depois, virou um trabalho com as crianças, né? E ali onde eu descobri grandes talentos, e isso foi muito bom que a gente pode falar sobre isso. Então, eu gosto de ser Juquinha. O interessante de tudo isso daí é que, de repente, eu não consigo chamar você de Juquinha pela amizade que nós temos há mais de 30 anos. Eu conheci como Magalhães, fica difícil para mim. Você tem algum tipo de transtorno se, de repente, eu chamar você de Magalhães? Eu só não gostaria que você relatasse algumas histórias nossas. Pois é, era justamente isso que eu ia falar agora. Essa bancada está ficando complicada. Conhecendo você nesses 30 anos, e nós tivemos a oportunidade de ter conversas muito... Vocês trabalharam juntos? Trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos. Nunca tivemos oportunidade de trabalhar no palco, porque ele é de uma geração mais antiga do que eu, do Teatro Exercício, o grupo que eu fiz parte durante 30 anos, que é do Hugo Zorzetti. O Magalhães, o Mauri de Castro, todos eles fizeram parte do grupo. Quando eles saíram, entrou a minha geração, entendeu? Então, no teatro, nós não tivemos oportunidade, mas em outras comerciais e eventos, aquele negócio todo, a gente trabalhou junto. E eu sou fã fervoroso desse menino, como profissional. Obrigado. E como ser humano, quando eu tive a oportunidade de conhecer durante esses 30 anos. E nesses 30 anos a gente conversou sobre várias histórias, eu sei, cabulosas, sobre você. Essas cabulosas também, você teve algum tipo de milindre em colocar nesse seu livro? Ou você escancarou, virou um catecismo aberto? Não, o livro, na verdade, ele conta uma história profissional mesmo. Então, ali, relatando fatos, como que o Juquinha começou, sua trajetória, quais foram os seus trabalhos, como foi passar por todo esse momento, todas as coisas que eu vivi em relação ao trabalho. Eu falo muito pouco das minhas relações, até mesmo de amizade e de família, né? Eu toco muito mais no assunto a respeito da carreira. Como a Karine brinca, a gente tem a expectativa de que venha aí logo depois da Vida é uma Esquina, a gente vem com o livro O Outro Lado da Esquina. Né? Então aí eu quero realmente contar mais coisas ainda. Um livro, por exemplo, que de repente não pode ser, então não é autobiográfico, você não conta as suas coisas pessoais, não. Senão viraria na esquina a arte, o ataque, a missão, né, a segunda, terceira e quarta parte. Você não resumiu isso daí na sua história de vida, não. Só profissional mesmo. Mas tem alguns momentos, claro, que a gente fala, que toca no nome de um pai, da mãe, dos filhos, né? Mas ele é muito nessa linha profissional. Na verdade, o que eu quero deixar com esse livro, principalmente para o artista e o nosso artista, né, Enzo? A gente tem muito pouco espaço. Você entrou numa questão aí que eu já queria falar. A gente está falando mais do livro nesse primeiro bloco, né? Depois a gente parte para carreira e outros detalhes, mas com total liberdade para os nossos convidados, é lógico. Pergunta é bordão, mas não tem como não fazer. É difícil fazer teatro e é difícil publicar um livro falando de teatro em Goiás? É muito difícil. Você faz o seu investimento pessoal, né? Até financeiro. Você tem que trabalhar muito para que isso aconteça. Você corre atrás de pessoas para que entrem apoiando você. Esse livro, eu tenho um apoio do Shopping Bougainville, que entrou comigo nessa história. Não tem leis de incentivo, não tenho nada. Eu fui atrás na cara e na coragem. Tem a gráfica Kelps, que está nessa história, tem a Karine Serranos, que escreveu O Menino da Capa, o Eduardo Guzmão, né? Pessoas que trabalharam junto comigo. Isso tudo, todo mundo foi, assim, uma luta. Você correr falando, eu vou pagar todo mundo aqui, está todo mundo certo, você fazer o livro. É difícil demais. Então, a história que eu deixo aí é exatamente essa. Mesmo sendo difícil, você não pode deixar de acreditar. Você sempre tem que acreditar. Há 40 anos atrás, eu achava que 10 anos depois do que eu estava fazendo, ia ser demais e diferente. E não foi. Depois, mais 10 anos, mais 20. Passaram-se 40 anos e eu ainda continuo lutando do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades, tentando deixar claro para as pessoas que a gente pode, que a gente tem muita gente competente no teatro, na televisão, em Goiás. Chegaram a perguntar, mas Juquinha, você com o seu trabalho, até um elogio, com o seu talento e tudo, você não saiu de Goiás? Não foi para outro estado e tal? Tive a oportunidade, sim, disso acontecer. Tem até o Zé Augusto, que está aqui, um dos diretores do programa do Gugu e de vários programas de televisão, dirigiu o Clodovil durante muitos anos. Há 25 anos atrás, ele estava numa sala com o Gugu, o Silvio Santos entrou e queria tirar um programa do ar e falando, eu quero ter um programa assim, assim, e preciso do fulano de tal, de um ator para fazer, que era o Chaves brasileiro, a ideia dele, né? Na hora,
o Gugu falou, mas e que você tem alguém? O Zé falou assim, eu tenho o Juquinha lá de Goiás. Eu fui até São Paulo, mas eu fui torcendo para dar errado, porque eu não queria ficar famoso. Eu achava que ficar famoso no Brasil inteiro ia mudar a minha vida e eu já não queria isso, porque eu já era conhecido aqui. Eu achava que aquilo já era legal aqui, muito maior do que isso. Não foi um medo da responsabilidade? Um medo da responsabilidade, o medo de mudar aquilo que eu tinha muito, que era a minha família, meus filhos, meus amigos aqui, e eu achava que isso podia modificar muito, né? Mas, na verdade, eu sou muito bairrista, eu ainda acredito. Estou chegando aos 60 anos e eu ainda acredito que nós podemos fazer algo aqui. Aqui em Goiás eu percebo que a formação é jornalística. Normalmente o showman da televisão é um jornalista. É raro esses atores que surgiram com o laboratório, com o exercício, né, os grupos dos 30 anos atrás. E você, quando você resolveu entrar para esse lado de ator, qual a tua ligação política? Que eu vejo que você começou, o Juquinha mesmo, é o nome que veio de uma campanha política, os showmícios que você fazia por aí. Você se adapta a isso? Você sente falta dessa política de comunicação que hoje acabou, né? Agora... Ela acabou. Vamos deixar para você responder essa pergunta depois do intervalo. A gente volta daqui a pouquinho nesse papo super agradável com o Juquinha, tendo como convidados o Luiz Elias e o Augusto César. Voltamos em instantes. Bom,